assim, eu comecei minha militância muito, muito cedo pelas comunidades eclesiais de base. Ali era um bairro novo, né? São Silvano era uma região bem mais estruturada e o bairro que eu morava, enfim, rua sem calçar, vários problemas, como a gente encontra hoje, até hoje, né? Nos lugares até então chamados periféricos. E ali a gente fazia verdadeiros multirões, multirão para calçar rua, multirão quando era para colocar uma manilha, para fazer a passagem, enfim, de esgoto, e tudo era muito comunitário. E teve uma igreja lá fundada, né, a Comunidade Nossa Senhora da Penha, do qual eu fiz parte, também através desse trabalho comunitário. Então, se chama Comunidade Nossa Senhora da Penha, que também leva o nome da nossa padroeira aqui do estado do Espírito Santo. E ali, o que foi interessante, Belo e Scooby? Fui tudo um pouco no processo de liderança da igreja, né? Fui catequista, foi ali que eu aprendi a tocar um pouquinho de violão, arranhar um pouquinho, comecei a tocar nas celebrações. Depois me envolvi na Pastoral da Criança, onde eu fiquei mais de 15 anos. E fui guarda-mirim também em Colatina. Porque em Colatina tinha um nome lá, Cancol, era um projeto onde você tinha adolescentes de 14 até 17 anos e meio, mais ou menos, que era para dar o início ao emprego, tipo, ao emprego formal. Na minha época ainda, estava começando o debate da carteira assinada aos 14 e passar para os 16. E foi justamente aí, né, entrando na Cancol, participando, né, entrei na Cancol, trabalhei um pouquinho de guarda-mirim, então fiz muita amizade com o pessoal lá de comércio. Tenho umas amigas lá até hoje. E uma dessas minhas amigas me indicou para trabalhar numa loja. E a loja era loja de eletrônica, por exemplo, consertar fio de microfone, mesa de som, televisão, videocassete na época, aparelho de CD, aparelho... O DVD veio bem depois, né? Mas era tudo um curto espaço de tempo com vários tipos de inovação. Então, eu trabalhei nessa eletrônica que era uma autorizada, né? Foi praticamente 6 anos fixo lá, mas do processo todo, de quando eu saí de guardinha, que era anotava as placas, né? Cobrava estacionamento para ir para esse balcão. Eu fiquei nessa loja. E nessa loja eu comecei a frequentar um pouco as reuniões do sindicato. Então, primeiro eu frequentei as reuniões do sindicato, que era o Sindicato dos Comerciários à época. Meu irmão começou a fazer parte dos sindicatos comerciários. E ali tinha uma ligação muito forte com os sindicatos dos trabalhadores rurais. Então, antes de eu me filiar a um partido político, eu entrei nas comunidades eclesiais de base, fiz parte de movimento popular, e assim, tudo muito com a família integrada. Depois passei pelo processo das reuniões mesmo dos sindicatos, e através do sindicato eu conheci o PT. Então eu falo que foi justamente ali que eu assinei minha ficha de filiação e falei, poxa, é isso que eu acredito, porque eu acredito no trabalho decente, eu acredito eu me identifiquei com a luta de classes ali, porque antes até então você se vê como sujeito de direito, para quem fazia uma barrinha, né, como eu fazia para ganhar 50 centavos, tudo era um pouco de complemento. Fazer barrinha é um trabalho artesanal, ponto cruz, né? Sim. Então eu aprendi a fazer ponto cruz, fazia barrinha e tinha uma vizinha que comprava e revendia. Aí você tinha o outro processo que era você trabalhar de cancol. Depois eu pegava uma pessoa na creche que eu ganhava R$10. Então era tudo muito assim, né? Você sempre vai trabalhar servindo uma outra pessoa. E a perspectiva não era realmente de conseguir a entrada no mercado formal, porque não tinha para a juventude. Como eu acho que hoje a gente voltou num patamar disso, porque a gente sempre fala, quem vai dar oportunidade para a juventude se ela não tem experiência? Sempre esse debate, contrata alguém com experiência. E a gente está vendo hoje que dentro desse mercado totalmente fluido que a gente tem, ao mesmo tempo a tecnologia, as redes sociais e tal, mesmo assim, algumas funções as pessoas querem cada vez mais com experiência, e com isso a mão de obra da juventude ficava sempre precarizada ou no subemprego. Então, aquela coisa da gente falar assim, olha, se esforça para você ser alguém na vida. Foi sempre o que eu ouvi. Você precisa se esforçar para ser alguém e tal. E no movimento sindical foi ao contrário. Eu já via que eu era alguém. Só que eu era alguém que a minha mão de obra era explorada.
Mas, ao mesmo tempo, eu era alguém que tinha que lutar por direitos, né? Olha, conquista o direito, então você trabalha para conquistar um salário decente, você trabalha para você poder conquistar o seu plano de saúde, você trabalha para conquistar o seu ticket de alimentação. Então, isso foi um grande divisor de águas, que foi a união dessas lutas, né? Da luta do campo popular, da luta para o campo operário. E eu assinei minha ficha de filiação, então, dentro de um sindicato e estou até hoje, nunca mudei.